Te dou o cargo de gerente se traduzir isso. O chefe milionário riu olhando para a faxineira pobre com arrogância. Ele mal sabia que tinha zombado da pessoa errada, pois o passado dela voltaria para calar a todos naquele escritório. O escritório acordava cedo, mas parecia nunca despertar de verdade. O ar tinha cheiro de café requentado e papel velho, e os passos ecoavam como se cada som pedisse permissão para existir. Foi nesse ritmo que ele entrou. Alto, terno caro, sapato limpo demais para aquele chão. O chefe atravessou o corredor sem olhar para os lados, como se as mesas, as pessoas e até o relógio fossem parte do cenário e nada mais. Falava alto ao telefone, frases cortadas, ordens jogadas no ar. Um gesto de mão bastava para alguém se calar. Um franzir de testa fazia um adulto suar. Quando passou, o clima mudou, como se alguém tivesse fechado uma janela invisível. Conversas morreram. Risos ficaram pela metade. Ele não precisava gritar. O poder vinha junto, pesado, ocupando espaço. E ninguém ousava lembrar que ali havia mais gente do que títulos. Ele parou perto da porta de vidro, observou o movimento por segundos longos e ajustou o relógio caro no pulso. Um atraso mínimo já parecia ofensa pessoal. Uma funcionária tentou explicar algo, mas foi cortada com um depois. O olhar dele não pedia opinião, apenas obediência. Sentou-se na sala ampla, deixou a porta aberta de propósito, como aviso silencioso. Quem passava sentia o peso daquele olhar mesmo sem ser visto. Não era raiva, era certeza de controle. Para ele, aquele lugar funcionava porque ele mandava. Pessoas entravam e saíam, mas a cadeira era dele, e isso bastava. O escritório inteiro parecia respirar no ritmo do humor dele, aprendendo dia após dia que existir ali era aceitar esse jogo sem reclamar. Enquanto isso, do outro lado do corredor, a rotina seguia menor e mais discreta. Um carrinho rangia baixo, pano molhado, balde quase vazio. A faxineira passava sem ser notada, desviando de cadeiras, recolhendo restos de um dia que ainda nem tinha começado direito. Ela conhecia cada mancha no chão e cada canto esquecido. Mantinha os olhos baixos, não por vergonha, mas por hábito aprendido. Sabia que levantar a cabeça podia chamar atenção indesejada. O chefe passou por ela sem perceber. Para ele, era só mais uma parte do cenário. Mas o silêncio que ele deixava para trás não era igual para todos. Alguns mandavam, outros aprendiam a sobreviver nele. E aquela manhã ainda guardava algo que ninguém ali imaginava. Ela começou como sempre começava. Luvas finas, pano dobrado, movimentos pequenos para não fazer barulho. A trabalhadora passava pelas mesas antes que os donos delas chegassem, limpando marcas de copo, poeira nos cantos, migalhas que ninguém lembrava de ter deixado. O corpo já sabia o caminho sem pensar. Cada gesto era repetido, seguro, quase automático. Não era pressa, era cuidado. Sabia que qualquer erro virava bronca. Qualquer reclamação podia custar aquele emprego. E aquele salário simples era o que mantinha a luz acesa em casa, o gás no fogão, o pouco de dignidade que ainda segurava. Mantinha a cabeça baixa não por submissão, mas por estratégia. Olhar menos doía menos. Ou assim ela tentava acreditar enquanto o pano passava mais uma vez no mesmo lugar. Quando alguém falava com ela, quase sempre era sem olhar. Limpa aqui, jogado no ar, um dedo apontando o chão, às vezes uma piada que não pedia resposta. Ela engolia tudo em silêncio, sentindo o rosto esquentar e o peito apertar. Não era falta de orgulho, era cálculo. Sabia exatamente o que perderia se reagisse. Então respirava fundo, contava até 3 e seguia. O som da água no balde ajudava a abafar pensamentos antigos, lembranças de dias diferentes, quando sua voz era ouvida. Agora, naquele escritório, era quase invisível. E essa invisibilidade virava uma armadura estranha. Protegia e machucava ao mesmo tempo. Ninguém esperava nada dela além de limpeza, e ela usava isso para continuar ali. Em alguns momentos, sozinha no banheiro ou no depósito pequeno, ela se permitia parar por segundos. Endireitava as costas, fechava os olhos, soltava o ar devagar.
Não era choro, era cansaço acumulado. Pensava na casa simples, nas contas alinhadas na mesa, na promessa silenciosa de não desistir. Voltava ao trabalho com o mesmo cuidado, como quem pisa em chão fino. O escritório começava a encher, vozes surgiam, teclados batiam. Ela passava entre eles como sombra, recolhendo o que sobrava. Para muitos, ela não tinha história, era só parte da rotina. Mas por dentro, guardava coisas que não apareciam no crachá. E aquele dia comum ainda ia testar até onde ia essa resistência silenciosa. A manhã seguia previsível até que um aviso curto mudou o tom do escritório. Um som seco de notificação cortou o burburinho comum e logo outros se repetiram em sequência. Telas se iluminaram ao mesmo tempo e alguns rostos franziram a testa. Não era um e-mail comum. O texto vinha cheio de sinais estranhos, palavras quebradas, números misturados com letras que ninguém reconhecia de imediato. Alguém murmurou que parecia estrangeiro, outro tentou copiar o conteúdo e colar em um tradutor automático, mas o resultado saiu ainda mais confuso. O clima leve da manhã começou a escorrer pelos cantos, como o café derramado que ninguém sabe onde limpar primeiro. Pessoas se levantaram das cadeiras, aproximando-se umas das outras com o celular na mão. Falavam baixo, como se o problema pudesse ouvir. "Isso veio de onde?" perguntou alguém. Ninguém soube responder com certeza. O texto parecia oficial demais para ser ignorado, técnico demais para ser entendido rápido. Havia termos que soavam como aviso, outros como ameaça escondida em linguagem formal. Um erro ali podia custar caro, mas ninguém queria ser o primeiro a admitir que não entendia. O silêncio foi se espalhando, pesado, enquanto dedos nervosos rolavam a tela para cima e para baixo, procurando alguma pista salvadora. No fundo do corredor, a trabalhadora continuava seu serviço. O pano parou por um segundo quando ela ouviu fragmentos da conversa. Não se aproximou, apenas escutou. Reconheceu o tom de confusão, aquele som fino de preocupação mal disfarçada. Voltou a limpar, mas o ritmo diminuiu. Algo naquele emaranhado de palavras parecia importante demais para ser só mais um recado. O escritório inteiro começava a sentir que o dia comum tinha rachado. E, sem perceber, todos já estavam presos a uma mensagem que ninguém conseguia decifrar direito, enquanto o tempo começava a correr de um jeito diferente. Aos poucos, os detalhes começaram a aparecer como peças soltas de um quebra-cabeça difícil. Um prazo curto estava escondido entre linhas técnicas, quase como se não quisesse ser visto. Uma data próxima, marcada com termos firmes, sem espaço para desculpa. Alguém apontou para a tela e disse que aquilo parecia sério demais para esperar. Outro percebeu uma palavra repetida, algo que soava como penalidade. O ar ficou mais pesado. Já não era só curiosidade, era urgência. Uma urgência silenciosa que apertava o peito sem fazer barulho. O relógio na parede seguia o mesmo ritmo, mas agora cada minuto parecia mais caro do que antes. Tentaram entender o impacto real daquilo. Se errassem a resposta, podia haver perda imediata, bloqueio, algo que ninguém queria dizer em voz alta. Um funcionário mais novo sugeriu esperar o jurídico. Outro falou em consultar alguém de fora. Mas o tempo não parecia amigo. O aviso não dava margem para demora. Era como se alguém do outro lado estivesse contando os segundos, esperando uma reação precisa. O escritório, antes seguro em suas rotinas, agora parecia pequeno demais para aquele problema. O silêncio não era mais confortável, era pressão. Enquanto isso, no corredor, a trabalhadora sentiu a mudança no clima sem precisar ouvir tudo. O vai e vem acelerou, passos firmes, vozes mais curtas. Ela percebeu aquele tipo de tensão que atravessa paredes. Já tinha visto antes, em outros lugares, em outras vidas. Continuou limpando, mas o pensamento começou a correr mais rápido. Sabia reconhecer quando algo grande estava para escapar por pura demora. E mesmo sem ainda se envolver, sentia um aperto estranho no estômago. A sensação de que aquela mensagem não era só difícil, era decisiva. E que, de algum modo, aquele prazo escondido ia puxar todos para o mesmo ponto, gostassem ou não.
Quando o chefe soube do aviso, o desconforto virou irritação na mesma hora. Ele saiu da sala com passos duros, o rosto fechado, o telefone ainda na mão. Não perguntou como, nem ouviu explicações completas. Quis saber por que aquilo ainda não tinha sido resolvido. A mensagem passou de mão em mão até chegar a ele, que leu rápido, sem paciência. Quanto mais avançava, mais o maxilar se contraía. Em vez de admitir a dificuldade, soltou um comentário seco, como se o problema fosse incompetência alheia. O caos parecia dar a ele um palco perfeito. Endireitou os ombros, falou alto, deixou claro quem mandava ali. A tensão virou ferramenta. Ele começou a distribuir ordens, umas por cima das outras, pediu respostas imediatas, mesmo quando ninguém ainda tinha certeza do que fazer. Reclamou do tempo perdido, do nível da equipe, da falta de preparo. Cada frase vinha com um tom de desprezo que feria mais do que ajudava. Alguns tentaram explicar que o texto não era simples, que precisava de cuidado. Foram interrompidos. Para ele, pedir ajuda soava como fraqueza. Preferia transformar a confusão em demonstração de autoridade. O escritório inteiro sentiu o peso daquela reação. O problema crescia, mas ninguém se sentia seguro para dizer isso em voz alta. A trabalhadora passava perto quando ouviu a voz dele subir. Parou por um instante, fingindo ajeitar o lixo. Reconheceu aquele tipo de irritação usada para esconder medo de perder controle. Viu olhares baixos, ombros encolhidos, mãos inquietas. Ela seguiu adiante, silenciosa, mas algo dentro dela se mexeu. Não era raiva ainda, era reconhecimento. Já tinha visto líderes assim antes, em lugares que preferia não lembrar. O caos, em vez de unir, estava sendo usado para ferir, e aquela atitude, mais do que resolver, empurrava todos para um lugar mais apertado, onde o erro ficava ainda mais perto. A primeira tentativa foi óbvia: ligar para um tradutor conhecido, alguém que já tinha ajudado em outros casos. Chamaram, explicaram rápido, enviaram o texto. A resposta demorou mais do que o esperado. Quando veio, trouxe insegurança. "Isso não é simples", disse a mensagem curta. "Preciso de mais tempo." O chefe fechou a cara. Tentaram outro contato, depois outro. Especialistas surgiam como promessa e sumiam com a mesma rapidez. Alguns não atendiam, outros recusavam ao ouvir o prazo. Cada negativa deixava o ar mais pesado, como se o escritório estivesse encolhendo aos poucos. As pessoas começaram a se agrupar, cochichando. Olhares se cruzavam cheios de dúvida. Ninguém queria ser o próximo a falhar. O constrangimento crescia, silencioso, espalhando-se como frio. Era estranho ver tanta gente preparada travada diante de um texto. Um funcionário mais antigo limpou a garganta e sugeriu adiar qualquer decisão. Outro fingiu concentração, mas o suor na testa entregava o nervosismo. O problema já não era só a mensagem, era o fato de que ninguém ali conseguia resolver, e isso feria o orgulho coletivo. No meio desse clima, a trabalhadora seguia recolhendo papéis e copos vazios. Sentia os olhares passarem por ela sem fixar. Era como se fosse transparente. Ainda assim, ouvia tudo. Cada recusa, cada suspiro frustrado. O silêncio entre uma tentativa e outra dizia mais do que palavras. Ela percebeu que a tensão não era só medo do erro, mas medo de parecer incapaz diante do chefe. E aquele constrangimento coletivo, tão visível, contrastava com a calma que ela mantinha por fora. Por dentro, algo começava a se organizar, como peças antigas voltando ao lugar. A paciência do chefe acabou de vez quando mais uma resposta negativa apareceu na tela. Ele soltou uma risada curta, sem humor, e olhou ao redor como quem procura a plateia. Disse algo sobre ninguém ali saber resolver nada simples. O tom era de deboche, não de brincadeira. O desconforto virou espetáculo. Ele levantou a voz e fez um comentário que arrancou risos nervosos de alguns, mais por medo do que por achar graça. Então veio a ideia dita como piada, mas carregada de crueldade. Ofereceu uma recompensa exagerada, um cargo alto, como se estivesse comprando um milagre barato. Se alguém traduzir isso direito, vira o gerente na hora. A frase ecoou no escritório. Alguns riram mais alto,
Outros desviaram o olhar. A aposta pública parecia aliviar a tensão por segundos, mas logo virou vergonha coletiva. Transformar um problema sério em piada expôs ainda mais o descontrole. O chefe cruzou os braços, satisfeito consigo mesmo, como se tivesse dado um golpe de gênio. Para ele, aquilo reforçava sua posição. Mostrava poder, dinheiro, desprezo. Não percebeu que também mostrava desespero. O silêncio que veio depois foi pesado. Ninguém respondeu. Ninguém se mexeu. A piada ficou no ar, sem dono. Enquanto isso, a trabalhadora ouviu tudo a poucos metros dali. Sentiu o rosto esquentar, não de medo, mas de indignação contida. Aquela oferta dita em tom de chacota tocou fundo, não pelo cargo, mas pelo jeito como foi jogada, como se certas pessoas não pudessem nem sonhar. Ela continuou imóvel por um instante, segurando o cabo do rodo com força. Algo dentro dela se revirou. Não era só humilhação, era a sensação clara de que aquele jogo tinha ido longe demais. E, sem que ninguém soubesse ainda, a piada tinha acabado de cair no colo da pessoa errada. Enquanto alguns ainda riam sem convicção, ela voltou a se mover devagar, como se nada tivesse mudado. Aproximou-se da mesa mais próxima, limpou a borda com cuidado e lançou um olhar rápido para a tela esquecida aberta. Bastou um segundo. O coração deu um salto curto, silencioso. Aqueles sinais estranhos não eram estranhos para ela. As palavras, tortas para os outros, se organizaram na mente como algo conhecido. Não era só tradução simples, era linguagem técnica, aviso sério, cheio de camadas. Ela entendeu na hora o tamanho do que estava em jogo. Um erro ali não era detalhe, era prejuízo grande, talvez irreversível. Ela seguiu limpando, mas agora o pano tremia, quase imperceptível na mão. Não por medo, por reconhecimento. Aquilo vinha de um mundo que ela conhecia bem, mesmo tentando esquecer. Lembrou de noites longas, documentos parecidos, decisões tomadas com cuidado extremo. Tudo voltou rápido, como porta que nunca esteve totalmente fechada. Enquanto os outros viam confusão, ela via sentido, via intenção e, acima de tudo, via urgência real, daquelas que não admitem orgulho no caminho. Ao redor, ninguém reparava nela. Estavam ocupados demais com o próprio constrangimento. Essa invisibilidade, pela primeira vez, deu a ela espaço para pensar. Não precisou perguntar nada, já sabia o suficiente. O silêncio virou aliado. Ela respirou fundo, sentindo o peso da escolha se formar. Aquela mensagem não era só um texto difícil, era uma chance rara, perigosa, de virar o jogo sem gritar. E isso a fez parar, ali mesmo, entre um passo e outro, sabendo que o próximo movimento mudaria tudo. Por alguns segundos ela ficou parada, como se o chão tivesse segurado seus pés. A indignação subiu quente, lembrando cada ordem seca, cada olhar atravessado, cada risada que não pedia resposta. Não era só sobre aquele dia, era sobre anos sendo tratada como parte do fundo. Ao mesmo tempo, havia algo novo ali, uma oportunidade rara, quase perigosa. Não para subir de cargo, mas para recuperar algo que tinha sido tirado dela aos poucos: respeito. O peito apertou. O impulso de falar brigou com o medo de se expor. Ela conhecia bem o preço de sair do lugar imposto. Pensamentos vieram rápidos, mas contidos. Lembrou da queda que a trouxe até ali, das escolhas difíceis, da injustiça que engoliu sozinha para não quebrar de vez. Não queria vingança, nunca quis. Queria justiça simples, do tipo que não faz barulho, mas endireita a coluna. Aquela aposta dita em tom de piada ecoava na cabeça. Não como desafio, mas como convite torto. Sabia que se falasse não haveria volta. O silêncio que a protegia também podia desaparecer. Ela respirou fundo, uma vez só. O rosto se manteve calmo, quase neutro. Por dentro, a decisão se formava com firmeza serena. Não seria grito, nem confronto. Seria passo à frente, do jeito que dava, sem humilhar ninguém, sem se diminuir. Aquele momento não pedia coragem explosiva, mas coragem quieta. E quando finalmente soltou o ar, sentiu algo raro: a chance de virar o jogo sem perder a própria dignidade. O escritório ainda não sabia, mas o equilíbrio estava prestes a mudar. Ela deu um passo à frente quase sem som, como quem atravessava uma linha invisível. A voz saiu baixa, mas firme, pedindo atenção sem exigir. Disse que podia tentar ajudar. Por um instante,
O escritório inteiro pareceu parar. O silêncio veio rápido, pesado, cheio de surpresa. Alguns olharam primeiro para ela, depois para o chefe, como se procurassem permissão para reagir. O segundo seguinte trouxe a onda esperada. Risadas curtas, olhares de canto, um suspiro debochado. Alguém murmurou algo sobre voltar ao trabalho. Tentavam empurrá-la de volta para o lugar de sempre, aquele que não incomoda. O chefe levantou uma sobrancelha, divertido. Olhou de cima a baixo, sem disfarçar. A aposta agora virava humilhação aberta. Fez um comentário irônico perguntando se ela sabia o que estava dizendo. O tom não era agressivo, era pior, era condescendente, como se estivesse falando com alguém que não entende o próprio limite. Alguns riram de novo, mais alto. Outros ficaram quietos, desconfortáveis, sem saber onde olhar. A sala se encheu de um barulho estranho, mistura de deboche e vergonha. Ela não recuou, segurou o olhar dele por um segundo, curto, suficiente. Repetiu que podia ajudar, não levantou a voz, não explicou demais, apenas pediu uma chance pequena. A calma dela contrastava com o riso ao redor. Não havia desafio no gesto, só dignidade. O silêncio começou a voltar, quebrado apenas por respirações presas. Algo naquela postura fez alguns se remexerem nas cadeiras. O deboche ainda tentava empurrá-la para trás, mas não tinha a mesma força. O lugar dela, por um instante, deixou de ser tão óbvio. Mesmo cercada por olhares duvidosos, ela manteve os ombros retos e as mãos quietas ao lado do corpo. Não havia pressa no jeito de falar. Repetiu que não precisava de promessa grande nem de palco. Só queria uma chance mínima de ver o material. O tom sereno destoava do clima tenso, quase como um pedido fora de lugar. Alguns cochicharam, outros balançaram a cabeça, certos de que aquilo acabaria mal. O chefe cruzou os braços, avaliando a cena como quem decide se vale a pena continuar a brincadeira. Para ele, aquilo ainda era jogo. Ela não tentou provar nada com palavras difíceis. Disse apenas que entendia o texto, que podia explicar. Não falou do passado, nem do que sabia. Confiava que o conteúdo falaria por si. A dignidade estava no jeito calmo, na ausência de defesa exagerada. Não implorou, não provocou. Isso deixou alguns ainda mais desconfortáveis. Estavam acostumados a ver gente se diminuindo para agradar. Aquela postura firme, sem disputa de volume ou status, quebrava a lógica silenciosa do lugar. Depois de alguns segundos longos, o chefe fez um gesto curto com a mão, meio impaciente. Mandou-a entregar o material mais para encerrar o assunto do que por confiança real. Um sorriso torto apareceu no rosto dele, como se já esperasse o fracasso. O arquivo chegou até ela. Ao pegar o papel, sentiu o peso simbólico do momento. Não era só uma folha, era a chance de ser vista como gente. O escritório prendeu a respiração, esperando o tropeço. Mas ela não tremeu. Apenas abaixou os olhos e começou a ler. Ela leu em silêncio por alguns segundos, os olhos correndo pelas linhas com naturalidade. Não havia pressa nem confusão no rosto. Quando começou a falar, a voz saiu clara, sem esforço. Traduziu a primeira parte com simplicidade, explicando o sentido real por trás das palavras duras. Emendou a segunda, apontando detalhes que ninguém tinha notado. Não se limitou a trocar termos, explicou o contexto, o tom, o risco escondido nas entrelinhas. A sala mudou de temperatura. As risadas morreram no mesmo instante, como se alguém tivesse desligado um interruptor invisível. Alguns se inclinaram para frente nas cadeiras, outros arregalaram os olhos surpresos. O texto, antes confuso, começava a fazer sentido assustador. Ela seguia com calma, como quem já percorreu aquele caminho muitas vezes. Corrigiu interpretações erradas feitas antes, sem ironia. Não olhou para o chefe enquanto falava. Olhava para o papel, concentrada. Isso tornava tudo ainda mais forte. Não estava ali para vencer alguém. Estava resolvendo um problema real. O chefe sentiu o impacto antes de admitir. O sorriso torto sumiu. A postura rígida vacilou. Percebeu tarde demais que a aposta tinha sido um erro caro. Cada frase dela confirmava isso. O futuro da empresa, naquele momento,
dependia justamente de quem ele costumava ignorar. O silêncio que tomou conta da sala não era mais de constrangimento, era de choque. A comédia tinha acabado, e no lugar dela ficou uma verdade difícil de engolir. O chefe pigarreou, tentando recuperar algo que tinha escorrido pelos dedos. A sala inteira sentiu o esforço dele para manter a postura, mas o controle já não era o mesmo. Os olhos evitaram os dela por um instante curto demais para passar despercebido. Ele fez uma pergunta técnica, tentando encontrar falha, algum detalhe que a colocasse em dúvida. A resposta veio segura, sem arrogância. Isso o atingiu em cheio. O orgulho, tão bem ensaiado, começou a rachar. Pela primeira vez, precisava dela, e isso doía mais do que qualquer prejuízo. Os funcionários se entreolhavam, confusos, quase envergonhados. Alguns lembravam das risadas de minutos antes, outros pensavam nas vezes em que passaram por ela sem notar. A inversão de papéis era silenciosa, mas clara. O poder, ali, já não vinha do cargo, mas do conhecimento. O chefe percebeu que não tinha escolha, precisava engolir a própria postura, admitir o erro da aposta. Cada segundo de hesitação aumentava o risco. O futuro agora estava nas mãos de quem ele sempre tratou como cenário. Ela percebeu a mudança sem comemorar. Não havia prazer em ver alguém acuado. Havia apenas foco. Continuou explicando, apontando consequências, deixando claro o que precisava ser feito. O silêncio pesado ficou ainda mais denso. O chefe respirou fundo, assentiu com a cabeça sem dizer muito. Aquele gesto simples dizia tudo. Ele tinha perdido o controle da narrativa, e mesmo sem dizer uma palavra sobre isso, todos ali entenderam que algo importante tinha mudado de lugar. Quando alguém perguntou como ela sabia tudo aquilo, a resposta veio sem pressa. Ela levantou os olhos do papel e falou com naturalidade, como quem conta um fato simples. Disse que já tinha trabalhado com aquele tipo de documento antes, não citou cargos nem empresas logo de início, apenas explicou que já teve outra vida, em outro ritmo. Aos poucos revelou que sua competência já tinha sido reconhecida, que seu nome já teve peso em decisões importantes. Falou sem orgulho inflado, sem dramatizar. O tom era calmo, quase neutro. Aquilo deixou a sala ainda mais silenciosa. Ela contou que a queda não veio por erro técnico, mas por ter enfrentado algo errado. Não entrou em detalhes desnecessários, bastou dizer que pagou caro por não aceitar certos atalhos. Perdeu espaço, perdeu proteção, perdeu o lugar. O silêncio respeitoso que se formou não era pena, era compreensão tardia. Muitos ali se viram pequenos diante daquela história dita sem vitimismo. O chefe ouviu tudo com o rosto tenso, percebendo que a arrogância dele tinha atingido alguém que já esteve muito acima do que ele imaginava. Ela concluiu dizendo que a vida seguiu, mesmo torta, que o trabalho atual era o que sustentava sua casa. Não pediu aplauso nem desculpa, apenas voltou ao ponto principal, como quem fecha um parênteses. A mensagem ainda precisava de resposta correta. O passado tinha sido revelado só o suficiente para explicar, não para impressionar. E aquilo, mais do que qualquer discurso, mudou o jeito como muitos passaram a olhar para ela. A dignidade silenciosa ganhou contorno claro. Ela não contou tudo de uma vez, mas alguém insistiu com cuidado, perguntando o que tinha acontecido de verdade naquela outra vida. Ela respirou fundo antes de responder. Disse que anos atrás percebeu números que não fechavam, pequenas diferenças escondidas em relatórios complexos, fáceis de ignorar se ninguém quisesse ver. Quando levou isso aos superiores, esperava correção. Recebeu silêncio. Depois, pedidos velados para deixar para lá. O problema não era técnico, era moral, e ela não conseguiu fingir que não viu. Quando insistiu, a reação veio fria. Foi afastada de decisões, perdeu apoio, teve o nome desgastado em conversas que nunca aconteciam na sua frente. Não houve escândalo público, só isolamento. Um dia, foi chamada para uma sala pequena e avisada de que seu perfil não se encaixava mais. Saiu com uma caixa na mão e a sensação de ter feito a coisa certa do jeito mais caro possível. Não denunciou por vingança, denunciou porque alguém ia pagar por aquilo depois e não queria esse peso.
Ela terminou o relato sem emoção excessiva. Disse que não se via como heroína, só como alguém que não conseguiu fechar os olhos. O silêncio que se formou era diferente dos outros. Não era constrangimento, era respeito. Ali, muitos entenderam que aquela mulher não tinha caído por incompetência ou azar, tinha caído por caráter. E isso mudou tudo, inclusive o peso das condições que ela colocaria a seguir. Ela deixou claro, com a mesma calma de antes, que não estava ali por vingança. Não havia sorriso irônico nem cobrança emocional. Disse que podia ajudar, sim, mas que precisava ser de um jeito justo. Falou em respeito, em condições adequadas para trabalhar, em cumprir o que tinha sido prometido, mesmo que aquilo tivesse começado como piada. As palavras não soaram como ameaça, soaram como limite. O escritório ouviu em silêncio. Ninguém estava acostumado a vê-la colocando regras. Aquilo exigia atenção. O chefe sentiu o peso real da situação. A pressão do prazo apertava e o orgulho já não ajudava. Ele tentou negociar com frases vagas, mas percebeu que isso não bastaria. Precisava concordar de forma objetiva. Assentiu, engolindo seco, prometendo cumprir o que tinha dito. Não foi um pedido de desculpas bonito. Foi um acordo forçado pelas circunstâncias. Ainda assim, era um começo. O poder, naquele momento, estava equilibrado de um jeito estranho. Ela aceitou sem comemorar. Pediu acesso aos recursos necessários, um espaço adequado e liberdade para trabalhar sem interferência. Nada além do necessário. O pedido simples deixou claro que ela sabia exatamente o que fazia. Não queria palco, queria resultado. O chefe concordou, mais contido do que nunca. A aposta agora tinha virado compromisso. E todos ali sentiam que aquele acordo silencioso marcava um ponto sem volta, mesmo que ninguém dissesse isso em voz alta. Sob pressão extrema, ela começou a trabalhar de verdade. Sentou-se em uma mesa improvisada, espalhou os papéis e abriu o arquivo com atenção total. O mundo ao redor pareceu diminuir. Lia cada linha com cuidado, anotando a margem, cruzando informações. Não traduzia só palavras, interpretava intenções, avaliava riscos, antecipava consequências. O jeito concentrado mostrava intimidade com aquele tipo de desafio. Era como ver alguém voltar para um idioma antigo do próprio corpo. O silêncio no escritório agora era respeitoso, quase reverente. Ela explicava aos poucos, conectando pontos que ninguém tinha visto. Indicava onde uma resposta errada poderia gerar penalidades graves. Sugeriu ajustes, alternativas, caminhos mais seguros. Falava como quem conhece as regras por dentro, não por teoria. Alguns funcionários anotavam rápido, tentando acompanhar. Outros apenas ouviam, absorvendo. O chefe ficou quieto, observando. Pela primeira vez, não interrompeu. A liderança dele se dissolvia ali, substituída por algo mais eficaz: escuta. Quando terminou, o material estava completo, claro, pronto para envio. Não havia lacunas nem improviso. Ela revisou uma última vez, respirou fundo e assentiu. O trabalho estava feito. O alívio começou a se espalhar lentamente pela sala, como ar depois de um mergulho longo. Mas junto com ele vinha algo diferente. A sensação de que aquela mulher não tinha apenas resolvido um problema urgente. Tinha exposto, sem dizer uma palavra dura, o quanto aquele lugar precisava aprender a enxergar melhor quem estava ao redor. O alívio não veio em festa. Veio em suspiros soltos, ombros que desceram devagar, cadeiras rangendo quando alguém finalmente relaxou. Alguns funcionários se aproximaram dela com cuidado, como quem pisa em terreno novo. Pediram desculpas simples, meio tortas, sem discurso ensaiado. Um agradecimento aqui, outro ali. Não era redenção completa, mas era reconhecimento tardio. Olhares que antes passavam por cima agora paravam. A cegueira coletiva começava a incomodar. Muitos se viram refletidos naquele silêncio constrangido e não gostaram do que encontraram. O chefe permaneceu mais afastado, quieto demais para seu padrão,
Observava a movimentação com o rosto fechado, mas os olhos diziam outra coisa. Culpa. Não daquelas barulhentas, mas da que fica presa na garganta. Ele lembrava das palavras ditas, da aposta jogada no ar, do riso fácil. Nada disso parecia mais pequeno. Cada gesto ganhava peso novo. Tentou agradecer, mas a frase saiu curta, quase engolida. Não era orgulho ferido apenas. Era a percepção incômoda de que tinha errado com alguém que nunca lhe deu motivo para isso. Ela recebeu tudo com discrição. Não buscou aplauso nem reparação emocional imediata. Apenas assentiu, guardou os papéis e se levantou. O clima ainda estava longe de confortável, mas algo tinha mudado de forma irreversível. A injustiça tinha sido exposta à luz e ninguém ali podia fingir que não viu. A tensão não tinha acabado, tinha apenas mudado de lugar, agora misturada com consciência. E isso, mesmo desconfortável, era um começo. Quando todos achavam que o pior tinha passado, uma nova informação surgiu, discreta, quase tímida. Um detalhe na resposta exigia a ação além do papel. Não bastava traduzir, era preciso interagir diretamente com a outra parte, seguir regras diferentes, lidar com um ambiente mais duro. O silêncio voltou, agora mais denso. Alguns desviaram o olhar, como se o problema tivesse crescido de novo. Ela leu a atualização com atenção e suspirou fundo. Reconheceu o terreno. Aquilo já não era sua técnica, era jogo de risco. Ela foi a primeira a falar. Disse que havia um caminho, mas que não seria confortável. Propôs enfrentar o problema direto, do jeito certo, sem atalhos. Explicou que exigiria postura firme, clareza e alguém disposto a ouvir mais do que mandar. O chefe sentiu o recado antes de responder. Aquela solução pedia algo que ele nunca tinha exercitado de verdade. Liderança sem grito. Confiança sem controle total. Mesmo assim, assentiu. Não por convicção plena, mas porque não havia alternativa melhor. Ela deixou claro que só seguiria adiante com acordos bem definidos. Nada de interferência impulsiva, nada de humilhação velada. O chefe concordou, sério. A parceria que se formava era estranha, desconfortável, cheia de tensão não dita. Ainda assim, era real. Dois mundos que nunca deveriam ter se encontrado, agora precisavam caminhar juntos. E naquele instante, ficou claro que o desafio maior não estava do outro lado da mensagem, mas ali mesmo, na forma como as pessoas aprendiam, ou não, a mudar. Trabalhar lado a lado não foi fácil. Cada reunião tinha um silêncio atento, quase rígido. Ela falava com clareza, explicava limites, sugeria caminhos. Ele ouvia mais do que falava, ainda aprendendo a segurar o impulso de mandar. Às vezes o velho tom quase escapava, mas era contido a tempo. O acordo entre os dois pairava no ar, lembrando que aquela parceria só existia porque algo tinha dado errado antes. A tensão emocional não desapareceu, apenas ganhou forma adulta, menos explosiva, mais honesta. Aos poucos, o chefe começou a perceber detalhes que nunca tinha notado. Como decisões tomadas em conjunto fluíam melhor, como ouvir evitava retrabalho, como respeito economizava tempo. Não era mágica, era prática. Liderar, descobriu, não era ocupar espaço, mas abrir. Cada pequeno avanço mexia com certezas antigas. O orgulho ferido ainda existia, mas agora vinha acompanhado de aprendizado, e isso doía de um jeito novo, menos defensivo. Ela observava tudo com atenção calma. Não precisava ensinar com discurso, o exemplo bastava. Quando algo dava errado, ajustava sem acusar. Quando dava certo, seguia adiante sem cobrar reconhecimento. O trabalho avançava, firme. A parceria, ainda frágil, começava a produzir resultado real. E, naquele processo silencioso, algo maior acontecia. O chefe entendia, na prática, que mandar era fácil. Difícil mesmo era liderar sem diminuir ninguém. Essa lição, embora desconfortável, estava sendo aprendida passo a passo. A resposta final foi enviada dentro do prazo, clara e precisa. Do outro lado, a confirmação veio sem demora. O risco foi neutralizado. A perda que parecia certa se dissolveu em poucas linhas bem colocadas.
O escritório respirou aliviado, mas o clima já não era o de antes. A vitória externa era evidente, mas a interna era mais profunda. A trabalhadora sentiu algo que não vinha havia muito tempo: espaço. Não só físico, mas simbólico. Um futuro voltava a existir, agora sem precisar se esconder. O chefe observou o movimento ao redor com olhos diferentes. Pessoas que antes eram só funções, agora tinham rosto, voz, história possível. Ele não virou outro homem de um dia para o outro, mas algo tinha quebrado. O padrão antigo já não servia. As piadas fáceis perderam a graça. A autoridade vazia perdeu força. No lugar, começou a surgir um respeito novo, ainda em construção, mas real. A aposta inicial ecoava agora como um aviso silencioso do que não repetir. Ela organizou suas coisas com calma. Não havia euforia, só firmeza. O caminho à frente ainda teria desafios, mas não era mais invisível. O escritório, aos poucos, se ajustava a essa nova lógica. Não por bondade, mas por aprendizado. A humilhação tinha sido respondida com competência, o desprezo com dignidade. E aquela mudança, discreta e profunda, era a resposta definitiva àquela frase jogada como piada no começo do dia. Ela não venceu porque gritou mais alto, nem porque humilhou quem a feriu. Venceu porque manteve a dignidade quando tudo pedia rancor. Aquela aposta, feita como piada, revelou algo simples e difícil de aceitar. O valor de alguém não mora no cargo, mas no caráter. Quando o respeito muda de lugar, tudo muda junto. Talvez a pergunta que fique seja: quantas pessoas você ignora sem perceber quem elas realmente são? Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo histórias como essa.